Alô, alô. Uma boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença da nossa imprensa avarense, que aceitando o nosso convite para que possamos divulgar para toda a população avarense a situação em que nós assumimos o controle dessa Casa de Leis. Tem muita coisa para ser corrigida, muita coisa mesmo, e o tempo nosso na Palavra Livre, na sessão, às vezes não é suficiente para que nós possamos prestar os esclarecimentos. Estamos sendo muito questionados e temos que tomar providências urgentes para corrigir essas falhas, para que lá na frente nós não incorremos nos mesmos erros que estão sendo constantes dentro dessa Casa de Leis aqui. Aí nós, a mesa diretora, eu, juntamente com o vice-presidente vereador Luiz Cláudio, primeira secretária da Algisa, segunda secretária Abel Dadari, que já está chegando, nos reunimos e decidimos marcar esse encontro com a imprensa local para, principalmente, esclarecer algumas dúvidas, responder os questionamentos, a fim de dar total transparência no nosso trabalho. E há muito tempo as coisas estão sendo feitas meio nas escuras aqui dentro dessa Casa de Leis. Problemas existem, vários, a serem consertados aí. E espero que nós possamos, lá no final do mandato, conseguir obter um resultado positivo para corrigir o que está errado aqui e, principalmente, para podermos atender a população avarense que, praticamente, nesses últimos meses aí, não dá para atender em razão dessas demandas judiciais, essa briga, essa disputa. Eu espero que agora tenha encerrado isso, após uma eleição que foi feita lá em dezembro de 2022, que já foi constatado pelo Tribunal de Justiça que foi irregular, foi marcada uma nova eleição da mesa, e agora nós assumimos a mesa diretora aqui e temos a missão de colocar em ordem essa casa aqui e prestar um serviço de qualidade a toda a população avarense. Passo a palavra para o vice-presidente, o vereador Luiz Cláudio da Costa. Boa tarde a todos. Eu saúdo aqui indistintamente toda a imprensa local, imprensa ativa, respeitada. E realmente, para nós é um desafio estarmos aqui à frente da mesa diretora da Câmara, juntamente com o presidente Carlos Wagner. Tem se mostrado uma pessoa muito dedicada, transparente, e que é isso que a população precisa, né? Pessoas com dedicação, que gostem da população, para que as coisas andam bem, de forma imparcial. Então, estamos aqui para maiores esclarecimentos. Essa convocação foi muito oportuna. Também dá a oportunidade para a gente esclarecer ponto a ponto tudo o que está acontecendo aqui nessa Casa de Leis. E eu agradeço mais uma vez a participação de todos, estamos à disposição. Obrigado. Vereador Adalgisa Horto, por gentileza. Boa tarde a todos, toda a imprensa que encontra-se aqui agora. Nós estamos à disposição para colocar a vocês tudo o que aconteceu e qual o nosso objetivo aqui. Fazer uma política séria, transparente e com muito compromisso com a população que espera de nós muita coisa, que seria nada mais do que fiscalizar, cobrar e acompanhar tudo aquilo que a população quer de nós e do Executivo também. Então, estamos preparados para que vocês fiquem sabendo de tudo que aconteceu e de que forma nós vamos agir daqui para frente. Muito obrigada a toda a imprensa, vocês que passam todas as informações para a população. Então, a gente espera que realmente esse momento seja um momento eficaz para a Avaré, que é o nosso lema. Muito obrigada. Abel Dadari. Boa tarde a todos. Boa tarde à imprensa, né, que está aqui presente.
Confesso que não almejava tanto, mas se até aqui chegamos, é porque queremos fazer um trabalho sério, digno e ético. Penso eu que a Câmara, ela é do povo, coisa que não aconteceu até agora. As portas foram fechadas para esse povo. E nós, como representante da população, temos por obrigação recebê-los e abrir novamente as portas a eles. Então, esse que eu acho que é assim, um ponto primordial, o que me deixava triste, é o povo fora da Câmara. Então, espero que isso volte a acontecer, constante, porque as críticas, elas existem e devem ser construtivas. E fico feliz de fazer parte. Estou vendo que o nosso presidente está sendo o mais transparente possível. E isso aí é muito importante. E gostaria também que essa Câmara voltasse a ser uma Câmara unida, de pessoas que um respeite o outro, em que todos possam um conversar com o outro, um se relacionar com o outro, sem distinção, sem partido, porque o pressuposto é de que, enquanto ser humano, nós convivemos. Isso é o mais importante, depois das diferenças dos ideais, que eles acabam chegando. Muito obrigado a todos. Primeiramente, eu gostaria de trazer para vocês uma informação aqui. Essa é a nova mesa diretora. No entanto, no dia 22 de maio, quando houve uma nova eleição, em que eu fui eleito o presidente, em razão de uma convocação, na verdade, em razão da renúncia do ex-presidente Léo Ripoli. Eu ascendi a presidência dessa casa e 3, 4 dias depois, eu, juntamente com o vereador Hidalgo de Freitas, comparecemos até o Tribunal de Contas de Bauru, a fim de verificar qual era a real situação da Câmara de Avaré, uma vez que nós não tínhamos acesso a nada praticamente, a relatório de contas do ex-presidente Zandoná e alguns apontamentos mais que o tribunal envia para essa casa. No entanto, chega a nível de presidência e diretoria e não tinha transparência para nós aí. E a primeira coisa que eu ouvi lá do diretor do Nardoni é de que eu deveria colocar ordem na casa porque a Câmara de Avaré é complicada. Aí ele falou os porquês, os apontamentos que ele fez, o excesso de gasto com folha de pessoal, contratação indevida dos estagiários, além de outros apontamentos. Diante disso, eu tive acesso, ao retornar a essa casa, eu adquiri o certificado digital, tive acesso às contas do ex-presidente Flávio Zandoná e constatei ali mais ou menos uns 10 apontamentos do tribunal. E esses apontamentos já são aqueles que foram saneados, porque, na verdade, foram feitas algumas denúncias lá, foram peneirados praticamente, alguns não tinham a coerência para que houvesse a inclusão negativa no relatório de contas do ex-presidente, e esses outros que ficaram aí os que estão sendo apontados pelo Tribunal de Contas. Diante disso, eu elaborei o ato, o primeiro ato da presidência que eu elaborei foi de revogar a lei que foi promulgada dentro dessa casa aqui, tentando regulamentar a contratação de estagiários. Só para vocês entenderem como que funcionava a contratação de estagiários nessa Casa de Leis. No início de 2021, quando assumimos a vereança, um amigo meu me perguntou, chefe, um policial militar, falou, chefe, como que funciona o sistema de estagiários na Câmara? Eu não sabia, era uma coisa nova para mim. Eu falei, meu irmão, eu não sei, mas eu vou verificar. Porque ele tinha uma filha que estava estudando e tinha intenção de estagiar. Eu não sabia que esse estágio era remunerado, se não era. Para mim era um estágio, por exemplo, o aluno vinha aqui, ficava 2 horas em algum departamento aqui, aprendendo o trabalho, e não sabia nem que era remunerado. Aí, naquela época, eu conversei com a diretora, com o ex-presidente, perguntei, né? Aí disseram, para quem que é? Falei, para um filho de amigo meu que perguntou para mim. Eu não sabia como funcionava. Ah, não, fica tranquilo, Carlão, que assim que for iniciar aqui, a gente dá um toque para você.
Aí, nesse meio, surgiu uma polêmica divulgada na imprensa, mães de alunos, pais de alunos nos procurando, né, Adalgisa? Alegando que os seus filhos haviam sido aprovados através do concurso do CIEE, 4 alunos foram. No dia 10 de janeiro foram comunicados de que no dia 21 eles iniciariam o trabalho aqui, e no dia 18 de fevereiro, através de um ato, o ex-presidente Flávio Zandoná, ele revogou a homologação desse concurso e mandou avisar que esses alunos não iriam mais trabalhar aqui nessa Casa de Leis. Só lembrando que inicialmente o salário desses alunos aqui era R$ 800. Logo na sequência, chamaram, se não me falha a memória, 6 estagiários, alguns que não tinham prestado concurso, outros que prestaram e não conseguiram classificação, e um tempo depois ajustaram para mais 5, ou seja, o que era 4 virou 11. E essa lei que foi aprovada aqui, Lei 2777, que criava o programa Jovem Profissional, dizia que esses estagiários seriam contratados através de processo seletivo. No entanto, nós votamos a favor, inclusive, a gente é a favor, claro, um jovem no início de carreira, quem que não quer estar trabalhando, estagiando numa Câmara Municipal, aprendendo as leis, aprendendo o funcionamento do Legislativo. Porém, essa lei não foi cumprida na sua totalidade, né? E a gente não sabia que havia o apontamento. Em novembro desse ano aqui, numa visitação que teve o Tribunal de Contas aqui, foi constatado essa irregularidade, está no apontamento das contas do ex-presidente dessa casa, e para que tomasse providências imediatas. Veja bem, em novembro de 2022, não foram tomadas medidas para regularizar isso de forma alguma. Aí eu pratiquei esse ato, na sequência a mesa diretora se reuniu no dia seguinte e revogou esse ato meu. Eu fiquei indignado, né, do porquê daquilo, reuni com a mesa e eles disseram que esses estagiários estavam aqui regularmente, contratados, a lei estava com todo o amparo legal e que eles iriam permanecer aqui. Eu falei, mas como que está legal se o Tribunal de Contas apontou? Não, isso aí é apontamento, mas está tudo certo e a gente pode comprovar isso aí. Eu falei, então comprove junto ao tribunal. Disseram que iriam buscar documentos nas faculdades que comprovaria a legalidade da contratação desses estagiários. Eu falei, ótimo então, faça o favor, pegue esses documentos, leve no Tribunal de Contas e peça para emitir outro parecer. Emitindo outro parecer para a presidência aqui, os estagiários permanecem aqui tranquilamente. Isso aí faz 1 mês e meio atrás. Eu achei que iriam realmente apresentar esse documento e o Tribunal de Contas iria demonstrar que está legal, né? Porque eles foram contundentes dizendo que está legal. Eu falei, cara, mas eles estão afirmando, estão sendo tão taxativos assim, né? Talvez eles estejam certos, né? Conhecem mais política do que eu sou novato aqui, estou aprendendo agora. No entanto, 1 mês e meio se passou e nada. Aí, após a eleição da nova mesa, nós nos reunimos, dentre algumas medidas que foram tomadas aqui, foi revogado essa lei que contratou esses estagiários aí. E mesmo assim, ontem mesmo na sessão da palavra livre aqui, eu disse que eu assumi um compromisso com os estagiários e com os pais dos estagiários. Eu dei um prazo de mais 1 semana para que os ex-componentes da mesa diretora providenciem esses tais de documentos que eles disseram que comprovam a regularidade desses estagiários aqui. Mais 1 semana. Até segunda-feira que vem. Regularize-se, apresente esse documento no Tribunal de Contas, peça para o Tribunal de Contas mudar aquele parecer, mandar para essa Casa de Leis aqui. Se assim o fizer, no mesmo dia que eu receber, eu convoco a mesa diretora, a gente faz um novo ato e recontrata todos os estagiários aqui novamente. Se o tribunal disser que é legal, através desses documentos que a antiga mesa diretora disse que teria como comprovar a legalidade. Então, com referência aos estagiários, é isso. Até a semana que vem, segunda-feira que vem, se apresentado esse documento aqui, com o parecer do tribunal, os estagiários voltam. A gente faz um ato e recontrata os estagiários. Caso contrário, faremos contato com o Tribunal de Contas e com o CIEE para ver se é possível a recontratação daqueles alunos que foram preteridos ano passado, que conseguiram obter sua nota,
ou se será possível, se não for, pelo tempo, aí sim faremos um novo convênio com o CIE, onde os próprios estagiários, caso não sejam recontratados aqui, poderão prestar novamente o concurso lá para concorrer às vagas que estão determinadas no contrato, que eram 4 vagas. Então, meu compromisso com os estagiários é esse aí no momento. Eu vou fazer uma explanação aqui, depois vou deixar aberto para perguntas, questionamentos aí, que tem muita gente em dúvida com alguns assuntos que estão rolando aí, para a gente falar se é verdade, se não é, o que está acontecendo na verdade. Quanto à estrutura dessa Câmara Municipal, a Câmara de Avaré, ela já teve o certificado de qualificação ISO 9000 no passado. No entanto, na última gestão, o ex-presidente não quis renovar, essa Câmara perdeu o certificado. Era uma das primeiras câmaras do Brasil a implantar o certificado ISO 9000 e foi tudo deixando para trás. Fora isso, a estrutura dessa Câmara aqui, ela necessita de alguns reparos emergenciais. Ao lado daquela porta ali, ó, e daquela, tem 2 tapetes ali. Se vocês duvidarem, pode ir lá e levantarem ali agora. Ontem eu mostrei na minha palavra livre aqui, ó. As águas pluviais adentraram ali, não colocaram algum dispositivo para reter a água e foi penetrando ali, foi apodrecendo o piso ali, que é de madeira. Há tempos está assim, está afundando ali, ó. Assumiram essa casa e não tomam providências. Existe uma saída, que era uma saída de emergência ali atrás, onde que é a sala do presidente hoje. Ali é a chamada rota de fuga. Simplesmente fizeram tantas mudanças aqui, porque trouxeram muitas pessoas aqui dentro, chegou um ponto que a Câmara estava com 54 funcionários. Não tinha onde enfiar. Aí o que fizeram? A sala da presidência, que era uma sala ampla, que você poderia fazer reuniões, você receber os munícipes, receber os representantes de entidade, eles simplesmente dividiram. Eu até autorizo depois, para quem conheceu, pode ir lá visitar. Dividiram. Hoje em dia, a sala da procuradora, por exemplo, é apertada. Hoje mesmo, ela reclamou para mim. Falou, é muito apertado aqui. Eu entrei, até bati o meu relógio ali, que você tem que entrar desviando uma mesa e tal. Um negócio totalmente descabido. Tirando a qualidade, tirando uma estrutura que já estava bem alinhada. A troco do quê? De fazer uma adaptação para trazer aquele excesso de funcionários aqui. E ali colocaram, onde era a rota de fuga ali, colocaram uma porta de vidro, né? Eu não sei se foi por ação do vento, eu sei que a porta quebrou. O ano passado isso aí, não sei se foi em novembro, dezembro. Podem verificar depois lá também. Colocaram um madeirite lá, uma porta de madeirite adaptada lá. Está lá, ninguém mexe. Os mictórios. O mictório masculino. Onde é utilizado ali, tem a válvula, né? E o que acontece? Apresentou o problema ali, desgastou, a mola perdeu a pressão, e o que acontece? Determinação que vem de cima, né? Ao invés de comprarem, autorizarem o funcionário responsável pela manutenção da casa, comprar outro registro, colocar lá, foram lá e colocaram um cartazinho lá. Após apertar, puxe devido à falta de pressão. Veja bem, e a alegação que, não tem dinheiro para isso. O jardim ali, o ano passado, acho que gastaram, se não me falha a memória, R$10.000 para colocar algumas flores ali. Ficou bonito, ficou legal. No entanto, eu não sei o que aconteceu ali, se pegou alguma praga, alguma coisa, que morreram todas as flores. Faz tempo já isso aí. Aí morreram as flores, ao invés de colocar uma grama lá e fazer um jardinzinho, deixar um visual legal, está lá na terra lá. Aí a alegação do quê? Não tem dinheiro. Foi a folha de pagamento, ela complicou tanto o orçamento dessa Casa de Leis, que realmente não tem dinheiro. Inclusive, na quinta-feira ali, no momento em que houve um contato com a ex-diretora, ela ficou meio exaltada, em razão de a gente pedir para ela deixar a chave no balcão ali. Ela até tirou uma onda na minha cara indiretamente assim. Me chamou de burro, falou que eu não entendo nada de trabalho legislativo e disse, eu quero ver como que você vai me pagar. A Câmara não tem dinheiro. A diretora falou isso para mim, ela sabia disso.
Então, essas medidas de contenção aí estão sendo feitas por isso. Tem que enxugar a folha de pagamento, porque pelo apurado já com o RH, com o departamento pessoal, se não fossem tomadas essas medidas, nós não teríamos dinheiro para pagar o 13º dos funcionários. Se tiverem dúvida, eu trago a chefe dos departamentos aqui. Isso aí está no papel. Se não tomar, não vai dar para pagar. Cargo comissionado, a Câmara Municipal sempre teve. É permitido. O Tribunal de Contas permite a contratação de comissionados. No entanto, tem que haver um limite. Não é esse número excessivo que chega num ponto desse de você extrapolar os 70% da folha de pagamento. Aliás, no mês de abril foi emitido um alerta aqui do Tribunal de Contas com o seguinte teor: assunto de fiscalização, lei de responsabilidade fiscal, limite constitucional para gasto com folha de pagamento. Alerte-se a entidade que o percentual estabelecido na legislação foi ultrapassado, cabendo à mesma a responsabilidade pela sua condução aos parâmetros estabelecidos no normativo legal. Parágrafo 1º do artigo 29A da Constituição Federal. Por oportuno, esclarecemos que, em virtude do apurado, deverão ser observadas as exigências contidas na legislação supracitada, a fim de evitar possíveis sanções de ordem administrativa e ou penal. Tá? Ou seja, se você não cumprir o que o tribunal mandou, o presidente está sujeito a responder por improbidade administrativa e ir para a cadeia, talvez. Eu vou disponibilizar. Depois, tudo que eu falo para vocês aqui são documentos públicos, não tem nada reservado. Na minha gestão não tem. Se tinha lá atrás, o problema é deles. Eu mostro para todos vocês aqui. Ó. Então, como que você vai assumir uma casa desse jeito e vai continuar levando da mesma forma? Para responder lá na frente? Para fazer isso aí, é melhor pegar, abandonar e deixar na mão de quem estava aqui. Então, a princípio, foram essas medidas aí. E os demais vereadores quiserem fazer as colocações também. Aí depois eu vou abrir espaço para as perguntas aí. O nosso auxiliar Fernando Nenê Silva, ele está de posse do microfone. Cada um que solicitar para fazer uso da palavra, fazer as perguntas, o Nenê vai até o profissional e vocês façam a pergunta. Vereador Luiz Cláudio da Costa, vice-presidente. Presidente, eu já de antemão peço que já passe a palavra para as pessoas que querem fazer as perguntas, que aí a gente vai já destrinchando tudo aqui. Eu acho melhor a gente já começar, para as pessoas saberem o que realmente está acontecendo, tudo por trás da Câmara Municipal, os bastidores, que é o que a população precisa saber. Eu, quando eu entrei como vereador, e meu lema era, tudo que acontecia aqui, eu ia falar para a população. Eu tenho obrigação disso. Aqui é a casa do povo. Então, aqui nós estamos para responder as perguntas que as pessoas fizerem aí, com toda lisura e transparência possível, que é o dever do vereador, né? Porque a gente está aqui eleito pela população, cada um de nós aqui, os 3 vereadores, e nós estamos aqui de passagem. Ano que vem vai ter eleição, as pessoas vão se candidatar, a Câmara vai mudar, o Executivo também vai mudar, mas nós temos que deixar aqui um legado de transparência, de resposta para a população, porque a população confiou em nós. Então, eu já, de antemão, já posso aqui solicitar que façam as perguntas que quiserem, nós estamos aqui para responder. Obrigado, presidente. Eu peço ao profissional que se identifique, fale o órgão que representa. Sou Gabriel, da Rádio Avaré e do site Avaré Notícias. Carlão, você falou bastante em gastos com pessoal, né? O presidente Denilson Ziroldo, se eu não me engano, ele assinou um TAC para tirar os assessores dos vereadores, né? E a última legislatura anterior a de vocês foi a primeira onde não teve nenhum tipo de assessor. Você acha que essa medida pode ser tomada? Se vocês podem demitir os assessores pessoais
dos vereadores, né? E a minha segunda pergunta é se existe a possibilidade de fazer uma auditoria nas contas ou no trabalho que foi feito na última gestão para levantar o que realmente foi feito e tomar providências. Muito obrigado, Gabriel, pela presença e pela pergunta. Com referência aos assessores. Na última gestão não havia assessores, né? Aí no final de, acho que de 2021, se não me falha a memória, a mesa diretora apresentou a proposta de implantação dos assessores. No entanto, naquela época, nós decidimos não votar em razão da pandemia, que havia orientações para a contenção de gastos, não era um momento propício, e decidimos, nós da oposição, votamos contra a contratação dos assessores, não para que nós não queríamos, não aprovássemos que haveria necessidade de assessores dentro dessa Casa de Leis. Porém, a lei foi aprovada, e depois que aprovada, todos têm direito. Foram contratados assessores da situação, e por uma questão de igualdade, não seria justo os vereadores da situação terem assessores e da oposição não. Aí nós nos reunimos, houve um entendimento e apresentamos também, inclusive a própria direção da casa nos mandou, indique os assessores, que a lei está regulamentada, nós nos reunimos e decidimos contratar os assessores também. E no Tribunal de Contas, no período em que eu estive lá na visitação, não me foi dito nada com referência à contratação de assessores. Se houvesse, se dissesse, mandem embora os assessores, exonerem, a medida teria que ser tomada, não tenha dúvida disso. Mas o Tribunal de Contas não fez apontamento nenhum até o momento, se fizer amanhã, é outra coisa. Mas até o momento, não houve apontamento com a contratação de assessores. E com referência ao trabalho do assessor. Vocês não imaginam o tanto que facilita e o tanto que melhora o atendimento para a população o vereador trabalhar com assessor. Porque você sozinho, você não consegue atender a todas as demandas. E eu falo por mim que eu sou reformado da Polícia Militar. Eu tinha outra atividade antes de eu entrar aqui, fazia meus bicos por aí. Aí depois que eu virei vereador, aí eu tenho o tempo disponível para atender, para correr atrás, muito embora você sendo da oposição, você não consiga resolver o problema de todo mundo, mas a gente vai, a gente busca, a gente mostra. A função da oposição é isso aí. E muitas vezes a oposição ela é muito mais útil para o prefeito do que a situação. A situação não aponta as falhas, não aponta os erros. A oposição aponta. E muitas vezes é um alerta para o prefeito vai lá e corrige. E quando você tem um assessor, o trabalho melhora muito mais. E eu falo por mim que tenho tempo, hein? Agora eu imagino para as pessoas que têm a sua atividade, os vereadores que têm a sua profissão. Como o Luiz Cláudio tem o trabalho dele, Bel Dadário tem o trabalho dela, outros vereadores têm a sua atividade, têm os seus afazeres diários. Não tem como o vereador deixar de abandonar o seu trabalho para ele ir atender. Agora, com o assessor, aí é possível sim, porque a pessoa liga, pede, o que ele vai fazer? Pede para o assessor, vai lá, atenda, anote e traga para mim para a gente analisar, para a gente ver qual é a necessidade dessa pessoa. Assessor é muito útil, sim. Agora, outra pergunta, eu não me recordo. Se é possível uma auditoria? Se existe a possibilidade de fazer uma auditoria para levantar o que foi feito no período anterior ao que você está assumindo. A possibilidade existe sim. Estaremos consultando a procuradora dessa casa, vamos sentar e vamos analisar a necessidade ou não dessa auditoria. Se nós decidirmos se houver realmente a necessidade para que haja um maior esclarecimento, uma transparência total, se porventura tiver alguma coisa lá atrás que nos deixe dúvida, aí poderemos sim fazer uma auditoria. Mais alguma pergunta? Cida Coca, do Infoco. Ainda dentro do que vocês estão falando, de contenção de gastos, o balanço que eu fiz recentemente mostra que a Câmara tem praticamente 17 cargos de confiança, comissionados. Eles representam, em média, R$100 mil por mês.
ou seja, 1.100.000 por ano. Isso também não ajudaria na contenção de gastos? Ou o TCE fez apontamentos nominais? Não houve apontamentos nominais. E pode deixar o microfone, por gentileza? Esses 17 comissionados que a senhora está dizendo, inclui os assessores também, ou não? Sim, claro. Então, dos assessores eu já falei. Agora, contra outros cargos comissionados, por exemplo, não tem cargo efetivo de contador aqui. Não tem cargo efetivo de controlador interno. Então, a contadora ela é comissionada. Hoje, o controlador interno, para não contratar um controlador interno, tem o Maurício, que ele acumula a função e recebe uma gratificação. E o tribunal, ele permite, como eu falei no início, ele permite a contratação de comissionados, sim. Na história de todas as câmaras de Avaré aqui, houveram comissionados. Inclusive, tem pessoal da imprensa que já foi comissionado nessa casa aqui. Isso é verdade. Em 2019, por exemplo, a Câmara tinha 7... Eu estou falando de um passado recente. Sim. 7 comissionados, depois, no ano seguinte, 8. Foi realmente a partir da gestão do Zandoná que houve um aumento gritante. Desde o ano passado, não só eu, como outros colegas da imprensa, têm falado sobre isso. Mas a pergunta que eu fiz esse gasto não seria útil nesse momento de contenção? É o que eu acabei de falar, sobre esse gasto, a senhora está querendo dizer, principalmente quanto aos estagiários. Quanto a esses outros que a senhora disse, a senhora está praticamente concordando que já existia lá atrás. Com referência aos estagiários, que deve estar sendo a preocupação da senhora, aos assessores, entendeu? Eu acabei de responder. Os assessores, não houve um apontamento, e veja bem, o Tribunal de Contas, ele permite que a Câmara ele empregue no máximo 70% com a folha de pagamento. Só que a minha ideia é o quê? Você não pode chegar ali no 69, 68. Você tem que chegar, na minha opinião, entendeu? Colocando ali as contas em dia, o gasto com o pessoal, na minha opinião, tem que oscilar na faixa de 55, 60 no máximo, e olha lá, entendeu? Por quê? Tem um momento em que há necessidade do quê? De uma rescisão, de pagar uma licença-prêmio, de férias. Se você deixar perto de 70%, qualquer rescisão que você tiver que fazer, uma licença-prêmio que é direito do funcionário, se ele pedir, você vai lá e paga uma licença-prêmio. Se o funcionário ganha 5 mil, ele vai receber o dobro. Então, você tem que deixar uma provisão praticamente, você não pode chegar perto de 70. Então, se chegar, na minha opinião, chegando perto de 50, 55 ali e tal, se houver a possibilidade e os trabalhos conseguirem andar, tudo bem. Só que não pense que não haverá necessidade de trazer mais comissionados, sim, porque acumulou o serviço hoje. Hoje, o RH, o departamento pessoal, chefe legislativa, as assessoras de plenário que ocupam o outro cargo hoje ali, é que estão dando conta da casa. Para a senhora ter ideia, em razão do recesso e do número excessivo, hoje existe mais ou menos uns 70 projetos de lei tramitando nessa casa aqui. E só um funcionário não consegue dar conta suficiente. Só a procuradora não consegue dar conta suficiente. Então, é a questão dos assessores, eles permanecerão sim, e um ou outro comissionado será contratado para que haja a melhor prestação de serviço, porque senão, só os efetivos, no momento, eles não conseguirão dar conta total do trabalho dessa casa aqui. Com a palavra ao vice-presidente da casa, vereador Luiz Cláudio da Costa. Pegando o gancho da pergunta da jornalista Cida Koch, ela fala de 17 comissionados, mas 13 são assessores. Entendeu, Cida? Aí tem mais funcionários que estão aí, a contadora. Então, o que acontece? Tem pessoas que a gente não pode tirar do lugar. Os assessores, para nós aqui, são muito importantes. Por quê? Porque o serviço flui. O próprio Carlos falou, nós temos aqui vereadores que fazem parte da administração pública da cidade, funcionário público. Então, o assessor, ele atende a população aqui na Câmara, atende no telefone, certo? Para dar mais qualidade ao serviço do vereador e também atendimento para a população
de forma mais abrangente, entendeu, Cida? Então é isso que a gente precisa. Nós estamos enxugando, né, Carlos? Nós estamos enxugando aqui, e você vê, foram 25 pessoas que foram desligadas, né? Então, lógico que tem uma comoção nisso tudo aí. Eu tive no meu escritório, pais de alguns meninos foram lá conversar comigo o porquê da demissão. A gente tem que estar explicando sempre, por isso mesmo essa entrevista que a gente está dando aqui, para esclarecer a população. Eu falei, puxa vida, não é o que a gente quer fazer uma exoneração, é que o Tribunal de Contas ele vem apontando, sinalizando. Você já pensou, a mesa diretora, sendo responsáveis daqui para diante? É muito sério isso. O presidente é o que mais responde pela Câmara. Ele responde com o patrimônio dele, inclusive. Agora, a gente tem que ter muita cautela. Então, nesse sentido, eu acho justo manter os assessores. Você sabe por quê? Se a gente não tiver o assessor, o que seria dos requerimentos, dos projetos de lei, das indicações, do andar pela cidade, pelos bairros? Eu tenho uma vereadora da Algisa aqui, que a assessora dela vai com ela, em qualquer lugar, entra no meio do mato aí, sabe? Para tirar foto de locais prejudicados, né, Adalgisa? Então, a própria Belda Dário atrás dos animaizinhos para a cidade aqui, a gente está vendo isso na rede social aí. Então, cada um está fazendo a sua parte, e é muito importante. A minha assessora, ela é formada em Direito, está preparada. Todos aqui têm faculdade, são dedicados, cumpre o horário, bate o cartão. Então, Cida, eu acho que é justo. Agora, o caso dos estagiários, eu já expliquei, é complicado a gente manter os estagiários. Por quê? Foi um apontamento do Tribunal de Contas, né? E outras coisitas mais aqui que aconteceram, mas a gente vai conversando aqui com as perguntas que vierem aqui. Muito obrigada pelo esclarecimento. A pergunta, na verdade, não era sobre as exonerações, que eu acho ótimo. Era só se realmente a exoneração também dos assessores, não só deles, mas dos comissionados que ficaram, se ela não ajudaria nesse corte de gastos. Era só isso. Muito obrigado. Só complementando, Cida, só para complementar, nós temos 4 aqui. Tem uma moça que está grávida aqui. Como é que você vai mandar embora uma pessoa que está grávida? Ele tem uma responsabilidade. Você está entendendo? Está sendo muito útil ainda. Está sendo muito útil aqui, está surpreendendo. Então, isso é importante também, a gente frisar. Viu, Cida? Então, tem alguns aspectos que a gente precisa passar, porque às vezes a pessoa não ficou certas pessoas, por que foi em detrimento de um de outro? Não é nada disso. Exatamente o que o Carlos falou. Precisava e também não tinha condições de a gente fazer uma dispensa, né? A gente tem que ter a consciência e saber o que está fazendo também. Muito obrigado. Outra medida que foi adotada aí, visando a contenção da folha com o pessoal, havia um convênio um convênio entre a Câmara Municipal e havia, né? A gente cancelou agora, e a Prefeitura Municipal, que a Prefeitura poderia ceder um funcionário para a Câmara. Aí foi enchendo, chegou a 6 funcionários. Aí depois que eu fiz esse apontamento, aí apareceu um termo aditivo aí que a gente nunca tinha visto em lugar nenhum. Aí apareceram com um termo aditivo dizendo que a cessão de funcionários da Prefeitura para a Câmara era ilimitada. Ou seja, você pode trazer 30, 40, 20, não existe isso. O que era o limite de um foi para uma quantidade ilimitada. Ou seja, tinham 6 funcionários aqui da Prefeitura. Tem funcionário que veio da Prefeitura para cá, ganhava lá na Prefeitura o salário de R$2.000. Veio aqui para ganhar 7, 8, receber 3 gratificações. Tinha funcionário da Prefeitura cedido aqui, recebendo 2.800 de gratificação. Ocupando um cargo que depois eu fui verificar, não teve a capacitação. Porque a hora que o sucessor dela, que a gente nomeou, foi lá e me chamou e falou, chefe, está tudo errado. Ninguém foi. Aí eu conversei com a pessoa, mas não me passaram isso. Tá? Ou seja, vem aqui, ocupa aquele cargo. Você vai lá
não capacita, entendeu? Simplesmente vem meia dúzia de funcionários da prefeitura cedidos para cá. Só com a devolução. E detalhe, vem para cá, quem paga é a Câmara. Tá? Tem funcionário da prefeitura que vem cedidos para cá, ganhando 10 mil, 8 mil, entendeu? Só com a redução desses 6 aí, eu vou falar para você, vai chegar na faixa de 50 mil reais a menos na folha de pagamento. E eu mostro para vocês depois. Não vou falar se é 50 exato, mas chega bem perto disso. Então, foi uma medida que a gente adotou para fazer essa regulamentação aí. O que mais? Eu tinha mais algum assunto, não me recordo no momento. Mais alguma pergunta? Está aberta? Posso falar um pouquinho também sobre Opa, assessores? abre então, é só falar, viu, Bel? Só pedir. Também, olha, eu quero falar assim, ó. No dia que houve, criou o cargo de assessor, eu não estava presente, então eu não votei. Mas era algo que realmente eu queria, muito. Agora, há pouco tempo que eu estou com o assessor, eu percebi o quanto, a forma que eu gostaria que trabalhasse. Nós fizemos alguns requerimentos e ele foi no local. Não havia sido cumprido o que eu solicitei, que a população solicitou. Eu quero que você volte daqui 2 dias. Voltou novamente. Falamos sobre o assunto novamente. No meio ambiente também já foi 2, 3, 4 vezes. Então, é esse trabalho que eu quero. Quem não é visto, não é lembrado. Ele foi 1, foi 2, foi 3. Coitado, está trabalhando bastante, porque eu sou chata mesmo, sou exigente. Além de me ajudar com os animais, ele está indo também vendo isso daí. Hoje já me mandou foto que estava limpo o local e a rampa de deficiente novamente funcionando naquele local que havia anos que não funcionava. Voltou novamente no meio ambiente. Estamos resolvendo mais 2 lugares bem pertinentes, que é a invasão de uma propriedade pública que está com animais e está incomodando os vizinhos também. Estamos esperando as medidas essa semana. Então, é importante, sim. Fora no meu trabalho com os animais, que hoje resgatamos mais um animal, tiramos da situação de rua, das pessoas alcoólatras, está numa veterinária, para lá não volta mais. Então, eu trabalho muito e amo o que eu faço. Tudo que eu faço é com muito amor, com muito carinho. E falo aqui, senhor presidente, amigos assessores, pode não gostar da minha fala agora, mas eu tenho certeza que o presidente transparente como e os meus colegas aqui também, nós queremos diminuir despesa. Na outra gestão, na outra mesa anterior a nós, eles criaram, eu não sei se é uma resolução que fala, mas acho que é isso mesmo, para que os assessores da mesa ganhassem quase 2 mil a mais. Eu falo aqui que sou contra, que eu gostaria, senhor presidente, que isso seja revisto. É uma forma de conter despesas. E por que os assessores da mesa têm que ganhar mais? Não tem que ganhar mais. O trabalho é o mesmo. O trabalho tem que ser árduo, seja aqui, seja ali. Trabalhar para o povo não precisa ganhar mais. Então, fica aqui minha solicitação, senhor presidente, e mesa diretora, para que seja voltado atrás isso daí e todos os assessores passem a ganhar a mesma quantidade, que é justo e correto. Muito obrigado. Em relação ao que aconteceu durante todo esse período, eu, como estava já vereadora em gestão passada, eu senti uma diferença muito grande. Votei contra os assessores, sim, porque eu trabalhava de noite. Era 2, 3 horas da manhã, eu estava digitando na minha casa e passou. A minha mãe disse, mas espera lá, é um direito, por que você não aceita o que ocorreu? Aceitei, fui a última, fui bem resistente, fui a última a aceitar a assessora. Fiz esse mandato, o maior número de projetos dentro dessa casa. Quem digitava? Assessora. Quem que fazia isso em casa à noite, de madrugada, porque eu não saio da rua? Eu ia deitar 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Então, hoje, eu questiono com qualquer um que seja em relação ao assessor, porque, para mim, está sendo muito importante. Eu não
estou deixando a minha vida para trabalhar como vereadora. Então, eu não admito nenhum tipo de questionamento e vou relutar com quem quer que seja que questione, porque o meu trabalho deu... Eu não conseguia ficar de noite digitando mais de 50 projetos. Teve projeto que eu não consegui digitar, que eu trouxe para a assessora digitar, porque eu acho que o trabalho do vereador é na rua. E, se precisar, eu amanheço na rua. Então, me deixa muito triste da gente estar fazendo um trabalho e ser questionado. Eu recebi ontem de um moço que fez o processo seletivo do CIE. Olha o que ele disse, eu estou com o celular aqui para mostrar para vocês. Eles estão reclamando. Ele disse que ele fez o processo seletivo, passou, ligava nessa Câmara e falava, não, quando que eu vou levar os documentos? Espera que a gente chama. Ontem esse moço, bom dia, vereadora, sou aquele rapaz que te procurou lá no começo do ano passado para tratar sobre o que ocorreu com o processo seletivo de estágio, qual, inclusive, denunciamos na época. Vi que os contratos foram revogados agora. Gostaria de marcar uma reunião contigo para tratar sobre outros pontos desse mesmo assunto, como consequências, responsabilização. Então, veja bem, todo esse período, o que ganhou em primeiro, que passou em primeiro lugar no processo seletivo, que inclusive estava fazendo direito, ele questionou. Passei em primeiro lugar, liguei na Câmara, disseram que iam marcar o dia para levar. E, de repente, houve essa mudança. Então, eu acho que está na hora realmente da gente mudar. Nós vamos fazer um trabalho muito sério. Gostaria que a imprensa, qualquer problema, vocês venham falar, questionar, porque é fácil a gente falar uma coisa que a gente não sabe. Então, venha até essa casa questionando com a gente, que a gente vai estar falando para você. Entramos aqui para melhorar, porque posso dizer para vocês que era um horror essa Câmara do jeito que estava. Aqui era a continuação da prefeitura. Já não era mais poder legislativo, era a continuação da prefeitura. Você esbarrava em comissionado, em pessoal da prefeitura, e isso não pode acontecer. Marcelo Ribeiro, da Voz do Vale. Na época da contratação dos estagiários, a Câmara pagou. Teve o pagamento, o ex-presidente homologou, uma semana depois ele revogou, foi criada uma lei para contratar estagiários aleatórios, a contento de cada um. Tinha algo nesse contrato entre a Câmara e o CIE, se houvesse alguma quebra, teria algum tipo de punição, multa ou algo parecido? Muito obrigado, Marcelo. Ótima pergunta. É o que nós estamos estudando. Eu tive acesso agora à prestação de serviço do CIE com a Câmara. O contrato aqui, ó, R$400 foi pago na época para a prestação do concurso. Nós vamos buscar, através do jurídico, se existe algo que crie uma punição, no caso de uma rescisão, de um ato que foi praticado dessa forma aí, através do jurídico da casa, a gente vai buscar para ver se houver, tomaremos alguma atitude. Caso não haja, fica a critério daqueles que foram lesados atrás de ingressarem na justiça para requerer seu direito. Marcelo. Ele ia perguntar de novo. Pegando o gancho aqui do Carlão, respondendo, a gente fez uma linha do tempo. Essa linha do tempo foi toda documentada e nós entregamos ao Tribunal de Contas. Por consequência, agora a gente obteve esse apontamento. Logicamente, se a gente rever, nós estamos vendo se a gente tem condições de rever esse contrato, essas pessoas que foram aprovadas, para ver se não houve a prescrição, o lapso temporal pode ter se esgotado, mas isso a gente está estudando aqui, juntamente com o jurídico, né? Aliás, jurídico que a gente só tem um agora, que é a procuradora.
Porque nós tínhamos aqui o cunhado do prefeito, também foi objeto de uma denúncia lá no Tribunal de Contas, que apontou também essa irregularidade. Então, nós estamos aqui com um jurídico concursado, que é a procuradora dessa Casa de Leis, mas a gente precisa também de um respaldo, um outro respaldo de um outro jurídico, para dar suporte aqui, para fazer as coisas certas, né, Marcelo? Obrigado. Carlão, falando um pouco de regimento interno e lei orgânica do município, a gente sabe que muita coisa foi mudada no regimento interno, mas não mudaram a lei orgânica do município, e a gente sabe que a lei maior do município é a lei orgânica. Ontem eu vi que vocês aprovaram um projeto, já tentando já dar uma adequada entre o regimento interno e a lei orgânica do município. Vocês pretendem fazer um estudo do regimento interno, para que o regimento interno ele coincida com o que está escrito na lei orgânica? Não tem nem dúvida disso, Marcelo. Só que esse projeto de resolução que a gente apresentou ontem, foi aprovado, era emergencial. Porque para fazer um estudo tem que ter tempo, entendeu? É difícil você pegar a casa do jeito que está aqui, entendeu? Tem que se resguardar de muita coisa, tem que colocar em ordem, aí a hora que estiver bem tranquilo, daqui um mês e pouco a gente senta, faz uma comissão, faz uma análise, para que o regimento realmente ele tenha sintonia, porque na hierarquia das leis, o regimento interno não se sobrepõe à lei orgânica. Inclusive, ontem, uma das alterações que foi aprovada foi a do cargo de suplente, que foi criado aqui, que a antiga mesa diretora apresentou e a situação aprovou, no ano passado, o cargo de suplente. A lei orgânica não prevê o cargo de suplente. Inclusive, com relação à votação da nova mesa diretora, aquele cancelamento da eleição lá em dezembro, da convocação de suplente, já houve um ADIM de um procurador de justiça, chegou para a gente aqui, foi respondido, vai ter que ser alterada a lei orgânica do município. Acho que o artigo 30 da lei orgânica do município e o artigo 134 do regimento interno, que fala sobre a convocação de suplentes. Inclusive, nas contas aqui também do ex-presidente, existe o apontamento de convocação de suplentes, inclusive com os valores pagos aqui a todos que foram convocados. Eu, particularmente, eu confesso, eu falo dentro do meu limite. Eu não sabia como funcionava a convocação de suplente. Nunca fui político, nunca estive aqui dentro, e quando você vê pessoas já tarimbadas do ramo fazendo, você acha que é normal. Só que enquanto não está afetando a municipalidade, não está afetando os trabalhos e tal, estão sendo aprovados os projetos, tudo bem. Mas depois, quando ele atinge praticamente o destino de uma nova mesa, aí chega ao nosso conhecimento, você fala, opa, mas pode isso? Ah, não pode, certeza, não pode. Aí você vai e está a justiça. A justiça dá liminar, o juiz dá, aí eles vão lá, entram com o agravo, no intuito de tentar convencer de tudo quanto é forma, gastando muito com advogados renomados, entendeu? Não sei como que pagam um advogado renomado como Renato Ribeiro, e no final das contas, tudo que a gente falou lá, prevaleceu. Então, há necessidade, sim, de um estudo de reformulação do regimento interno, mas isso aqui, não pense que vai ser agora, o mês que vem, é a hora que dá uma sentada e que a gente tiver tempo para isso. Tem muita coisa para mexer aqui primeiro, Marcelo. Coisa mais importante para a gente deixar em ordem a casa. Deixou em ordem, então agora a gente vai lá e faz o estudo. Só para minha última pergunta. Chegou ao conhecimento do jornal Voz do Vale que um documento, eu não posso falar forjado, um documento suspeito, teria sido apresentado para arquivar um projeto. Gostaria de saber de você se isso procede, discorrer um pouco sobre esse assunto. Um dia após eu ter assumido a presidência, no dia 23, da primeira eleição, do dia 22 de maio, não de agora. No dia seguinte eu recebi o telefonema de uma secretária do município, me parabenizando e me perguntou, presidente, qual vai ser a providência que o senhor vai adotar com referência ao ofício que eu protocolei aí pedindo providências? Eu falei, mas que ofício? Falei, eu mandei um ofício, aí não chegou ao conhecimento de vocês? Falei, para mim não. Aí ela explicou para mim, falei, fala a data. Aí fui lá, verifiquei, achei o ofício. Ela pedindo providências com referência ao arquivamento de um projeto em que foi juntado, em que, na verdade, ela não sabia do motivo por que tinha sido arquivado esse projeto, não tinha tido acesso ao documento, mas ela sabia de boca, ouviu dizer que foi juntado porque tinha um documento falso no meio. Aí o que aconteceu? Eu peguei, corri atrás,
fui procurar o projeto no sistema, fui lá, tal, cadê o projeto de lei? Sumiu do sistema da Câmara. Falei, caramba. Aí, inclusive, pedi para o Hidalgo. Falei, Hidalgo, olha para mim aí. O Hidalgo olhou lá, tal, cadê o projeto? Não estava no sistema. Aí eu perguntei para ele quem controlava, né? Ele falou assim, é fulana. Foi lá, conversou com a pessoa, deu 10 minutos, o projeto apareceu no sistema. Aí eu fui lá, imprimi o projeto, eu falei, eu quero ver qual que foi o argumento para arquivar esse projeto. Aí, achei lá uma denúncia. A hora que eu olhei aquilo ali, eu falei, isso aqui é falso. Isso aqui é mentira. Entendeu? Uma denúncia aí em nome de vigilantes da gestão pública. Assinado ali e tal. E essa denúncia, o teor dessa denúncia é o seguinte, que esse projeto de lei, ele estava maculado porque havia um jogo, entendeu, de interesses envolvendo favorecimento, envolvendo vereador, pai de vereador, secretária, entendeu? E diante disso eu falei, vou verificar de quem protocolou esse documento aqui, né? Aí estava protocolado em nome de vigilantes da gestão pública. Aí eu fui mexer, né? Cheguei nas câmeras de áudio e vídeo ali para ver quem protocolou aqui. Cheguei aqui, um motoqueiro tinha protocolado ali. Entrou ali de capacete, protocolou tal, e foi embora. Não consegui identificar a placa da moto, nada, só vi ali a imagem. Falei, vai ser difícil achar. Só que a gente tem alguns recursos, né? Mexi para lá, mexi para cá, tá? Cheguei nesse motoqueiro. Aí o camarada conversou com ele e falou, não, pode falar para o Carlão, fui eu mesmo, eu que fiz o trabalho lá. Eu que levei lá. Aí peguei, dá o telefone para o Carlão. Aí peguei, liguei para ele, senhor irmão, beleza? Vamos tomar um café na padaria aqui, vamos? Falei, o que aconteceu lá? Falei, Carlão, estava no ponto lá, aí foi o fulano, me entregou esse documento, pediu para protocolar lá, do jeito que é só chegar, protocolar, não precisa tirar capacete de nada e tudo certo. Eu falei depois, eu protocolei, fiquei com a segunda via, ele me esperou perto da Centenário e me pagou em Pix. Fez um Pix. Falei, verdade, você tem o Pix aí? Ele falou, tenho, está aqui, ó. Pá. Eu anoto, manda aí, pá, mandou o Pix para mim. Através do nome desse funcionário, né, fui verificar, ele era servidor dessa casa, entendeu? Ele era servidor dessa casa. Ele saiu daqui, foi lá, pediu para ele vir protocolar esse documento aí. Diante disso, a fim de identificar o real autor que elaborou esse documento aí, protocolamos um pedido de abertura de inquérito policial na seccional. Conversei com o delegado, doutor Jorge, apresentei lá. Num dia, né, quando a secretária pediu providência para mim, tendo em vista que não tinha sido adotada providências nenhuma, eu peguei, juntei o ofício da secretária, o ofício do empresário também, que tinha pedido, porque colocam em dúvida a idoneidade dos dois, são pessoas de nome, pessoas conceituadas, de família, e maculando o nome das pessoas. Aí eu apresentei lá, num dia, 2 dias depois eu apresentei o motoqueiro, conversei com ele, eu falei, mas e aí, meu irmão? Ele falou, não, eu coloco no papel, não tem nada a ver com isso aí e tal. Eu falei, porque o documento lá, pode ser que seja um documento meio suspeito. Ele falou, eu coloco no papel e eu quero ser ouvido, porque eu sou da caminhada certa, né, que diz os irmãos aí, eu não vou entrar em furada. Eu falei, você vai depor no DP? Você fala o que você está falando aqui? Fala, tranquilo. Aí eu fui até a seccional, conversei com o doutor Jorge, falei, doutor Jorge, assim, assado. Eu já identifiquei. Falei, Carlão, identifiquei. Mas ele não vai querer se comprometer. Falei, vai sim, espera um pouquinho. E aí, irmão, beleza? Vem aqui na seccional? Espera aí. 10 minutos ele foi lá, falei, conta para o doutor como que foi aí. Ele chegou e falou para o doutor, assim, assado. Falou, verdade, você assina. Colocou no papel, instaurou um inquérito policial, aí esse servidor foi chamado, e ele disse lá, ele assumiu que foi ele o autor, entendeu, desse documento, que arquivou o projeto. Agora eu pergunto, como que pode uma comissão de justiça e redação, arquivar um projeto baseado numa denúncia que você não tem identidade, que é uma denúncia grave? Eu, no lugar, faria o quê? Para a tramitação do projeto, instauro uma investigação para averiguar se realmente existe esse esquema que estava sendo denunciado ali, porque envolve secretário, envolve vereador, envolve pai de vereador, ali envolvia 5 pessoas. Só que, no entanto, contrariando o parecer da procuradora, porque quando apresentaram essa denúncia para a procuradora, o parecer dela foi o quê? Opino pela não tramitação do projeto, dada a gravidade da denúncia.
contanto que seja apreciado no plenário. Não nos foi trazido conhecimento disso, ou seja, simplesmente foi arquivado esse projeto baseado nessa denúncia anônima. O inquérito policial está rolando lá, pessoas estão sendo ouvidas, eu já fui ouvido, e já está prolongando um pouco, não sei porque que não concluiu ainda, mas segundo, eu estive hoje na seccional protocolando um outro documento lá, parece que está no final. Assim que concluir, eu já pedi a cópia do inquérito policial para a gente ter realmente a notícia de tudo que está envolvido ali, entendeu? E a forma que foi feita, para ver se a gente tem que tomar mais algumas medidas aqui dentro ou não. A situação é essa aí. Mais alguém? Vamos ser bem breve para não... Carlão, sobre essa questão, né, eu ia fazer uma outra pergunta, mas ficou muito subjetivo. Uma pessoa, um assessor, né, não esclareceu, não sei o que é o projeto, do que se trata o projeto, qual que é a denúncia, né? Mas eu vou fazer realmente, efetivamente, a pergunta que eu tinha pensado, que é sobre o concurso público. Né? Pelo andar da carruagem, o concurso vai ser cancelado. Se você, como presidente, pretende adotar alguma medida para evitar uma série de ações das pessoas que prestaram o concurso e que se sentem lesadas pelo posicionamento que deu o andamento do concurso da Câmara de Vereadores, né? Que eu acho que vai ser trabalho jurídico muito grande aqui dessa Casa de Leis. Se todo mundo que se inscreveu e foi prestar a prova e o concurso foi cancelado, se ela entrar na justiça contra a Câmara. E mais uma pergunta é sobre as contas do atual prefeito, que você chegou a anunciar que seriam votadas as contas de 2019 e até o momento elas não foram colocadas em votação. Com referência a esse projeto é um projeto de doação de área no Distrito Industrial. O empresário apresentou um projeto, um requerimento, na verdade, né? Apresentou para o prefeito municipal. Esse projeto veio do prefeito municipal, entendeu? Regulamentando a doação de área. Foi aprovado no jurídico da prefeitura, veio para o jurídico da casa, aí chegou aqui. Quando chegou esse projeto aqui, eu tive ciência, porque foi lido, e o projeto foi passando, 30, 60, o prazo é 90 dias para votar o projeto, que tal? Quase dando 90 dias, aí esse empresário ligou um dia me questionando, está sabendo o projeto assim, assim, assado? Eu falei, eu vi que entrou aqui, mas até agora, lá no último gole que aconteceu isso aí, entendeu? É um projeto de doação na área, doação de área no Distrito Industrial, isso aí. E quanto ao concurso, as medidas que eu deveria tomar, eu já tomei. Qual seja, quando eu assumi a presidência, lá em 22 de maio, não essa aqui agora, eu apresentei um projeto de resolução suspendendo o contrato da empresa com a Câmara Municipal. Houve uma resistência imensa, foi um debate ferrenho dentro dessa Casa de Leis, porque a situação dizia que estava regular, inclusive dizia que eu iria ser responsabilizado por isso, que estava tudo dentro da legalidade. No entanto, o projeto de resolução foi aprovado, e o concurso ele está suspenso, ele não está anulado, não foi anulado o concurso, entendeu? Então, a princípio, foi suspenso por quê? Baseado na denúncia que foi, inclusive o Tribunal de Contas já reprovou, já como você disse aí, e foi protocolada a denúncia também aqui no Ministério Público por nós. A promotora de justiça instaurou um inquérito civil. Então, até que conclua-se esse inquérito civil que está tramitando no Ministério Público aqui, o concurso está suspenso. A medida que eu adotei é essa. Agora, com referência à devolução dos valores das taxas, existe uma cláusula no edital que a única possibilidade da devolução é do cancelamento do concurso. E eu, como presidente, nós da mesa, não temos poder para cancelar o concurso. Quem tem o poder é a Justiça. Então, a gente está aguardando o quê? Que a Justiça determine. Se a Justiça acompanhar o parecer do tribunal, há uma grande possibilidade de que seja cancelado o concurso. Se a Justiça entender que não, aí o concurso vai ser mantido. Aí a gente vai ter que sentar e estudar com o jurídico para ver se vai ser homologado esse concurso pelo presidente lá na frente ou não. A situação é essa. Com referência às contas do prefeito, que você perguntou também, né? Logo quando eu assumi
lá em 22 de maio, na primeira eleição. Estou sendo redundante, porque às vezes as pessoas confundem. É o novo presidente, mas na verdade eu vim como presidente, a minha mesa aqui é nova. Eu estava aqui, como diziam, eu era estranho no ninho. Hoje eu não sou, hoje eu faço parte aqui. Aí o que aconteceu? No começo do mês de assumir maio, em junho, a diretora foi até a minha sala e me disse o seguinte, falou, presidente, precisa agendar a data para a votação das contas do prefeito. Eu falei, quando pode ser? Qual que é o prazo? Ela falou assim, é 27 de julho. Eu falei, mas está tudo certo? Não, tudo certo, é só agendar a data. Eu falei, tá bom. Aí eu peguei, pedi para o meu assessor fazer um ofício e comunicamos o prefeito colocando uma data lá para ser votada. Aliás, uma data que foi meio curta no prazo ainda, né? Porque eu entendi o quê? Que estava tudo certo, é só convocar. Aí nesse meio, deram um toque para mim e falaram, Carlão, você já verificou se o prefeito foi notificado? Eu falei, a diretora falou que está tudo certo. Falou, vai lá, que senão você vai se enrolar. Eu falei, verdade. Aí chamei a ex-diretora, né? Perguntei para ela. Falei, a senhora notificou o prefeito que as contas dele chegaram aqui? Falei, não, o Tribunal de Contas notificou. O Tribunal de Contas notifica, mas quem tem que notificar também é a Câmara que vai jogar as contas dele. Falei, puxa, tia, obrigado, viu? E ela disse que era até 27 de julho, eu tinha convocado, né, para votar as contas. Aí o que aconteceu? Aí eu tive que emitir um outro ofício, cancelando, entendeu? Aquela convocação e notificando o prefeito primeiro. E para notificar o prefeito daí? 5 ou 6 tentativas pelos motoristas da Câmara aqui, indo na prefeitura, os funcionários diziam que não podiam receber, porque era contra o prefeito e não pode receber notificação dessa forma, entendeu? Foi na casa dele, se negaram a receber, tá bom. Aí foi feito o quê? Via AR. Novamente, mais 2 vezes. Se negou a receber. A última instância, o que foi? Através do cartório. Notificação extrajudicial, está aqui. Essa notificação extrajudicial aqui é do dia 25 de julho. Aí conseguiu localizá-lo. No entanto, olha aqui, a certidão positiva. Certifica que nessa data e na forma da lei procedia a entrega da primeira via da notificação extrajudicial ao destinatário acima indicado, o qual devidamente autenticada por mim, com o número de seu registro, acompanha a íntegra da presente certidão. No dia 27 de julho de 2023, às 15 horas, em diligência à rua tal, número tal, que é a residência do prefeito, notifiquei o senhor prefeito Jocelir Benedito Costa Silvestre, onde tomou ciência de todo o conteúdo, ficou com uma via da notificação e não concordou em exarar sua assinatura. Ou seja, ele está notificado agora sim, no entanto, ele não assinou. Estaremos agendando uma nova data para a votação das contas do prefeito durante esse mês, e, na verdade, outro detalhe. Quando eu fui verificar, a ex-diretora me disse que o prazo para votar as contas era dia 27 de julho. E, na verdade, não era. O prazo era 27 de agosto, entendeu? Tentando me induzir a erro. E se não fosse o passarinho sentar aqui, eu teria tomado na cabeça. Aí eu desconvoquei, no grupo de vereadores, inclusive, isso aí está tudo registrado. Se eu não tivesse sido alertado, iriam chegar aqui no dia para votar aqui e tal, e eu totalmente irregular. Mas baseado no quê? Numa informação errônea que, para mim, foi propositadamente feita, com o intuito de já me barrar já. E por que o prefeito não recebeu mais as notificações? Ele está com uma convocação errada lá, a convocação foi errada, ele está certo de não atender aquela convocação, mas de receber outra é obrigação dele. De receber a convocação para a sessão, aí ele está certo. Agora, dele não receber a notificação, aí ele está errado. Então, já foi, como eu li aqui e tal, vai ser agendada uma nova data, porque não era 27 de julho, entendeu? Tentaram me levar para grupo e por pouco levou. O prazo é dia 27, recebeu dia 27 de abril. Eu tinha perguntado para o ex-presidente, o Léo Riplo, ele falou, não, Carlão, está aqui, mostrou a data para mim, então quando recebe, a Casa de Leis tem 120 dias para votar, não é 90 dias. Então o prazo é dia 27 de agosto agora e será agendada uma nova data para a votação das contas aí. Pegando o gancho a pergunta do Gabriel Guerra sobre o concurso, Gabriel, só para
complementar, o valor arrecadado pelas inscrições do concurso foram destinadas diretamente à empresa responsável pelo concurso. A Câmara não recebeu nenhum dinheiro disso. R$302 mil aproximadamente. Diretamente para a empresa. Não tem nenhum valor desse destinado aqui à Câmara Municipal. Esse foi um dos apontamentos do tribunal. Ele julgou irregular essa contratação, por quê? Pela dispensa de licitação. Pelo que a gente sabe, assim, tal, não sou catedrático, não sou formado em direito, nada. A gente lê, a gente procura alguma coisinha assim para tentar melhorar um pouco, né? O tribunal indicou o quê? Que essa contratação não poderia ter sido feita através da dispensa de licitação, porque a dispensa de licitação, ela permite sim, contanto que os valores das taxas arrecadadas sejam ingressados nos cofres municipais. No entanto, essa dispensa de licitação, primeiramente, não houve especificado o valor da prestação de serviço da Unic, que é a empresa que ia prestar o concurso, não tem um valor específico. Eu vou cobrar 60 mil, vou cobrar 100 mil. Não está especificado. E isso está tudo no relatório do tribunal. E esses valores, 302 mil, eles foram direto para o cofre dessa empresa. Então, teoricamente, quem terá que devolver é essa empresa. Mas aí já ouvi isso, que esse balanço de cabeça também me intriga, me deixa com a orelha em pé também, porque já ouvi falar, Carlão, a Câmara é responsável também, entendeu? Então, aí que está. Ainda bem que um dos primeiros atos que eu fiz na época, quando eu assumi lá, eu revoguei o contrato através de um ato meu, ato da presidência. Foram lá, a mesa diretora revogou meu ato, entendeu? Então, tudo isso que eu faço, o que eu fiz, as medidas que eu tomei lá atrás, tem várias aqui, entendeu? Que eu fiz e que a mesa, que dizia que mandava mais do que aqui, no dia que eu fui eleito, dia 2022, logo após a eleição da mesa aqui, nós nos reunimos ali, eu com os três da mesa, e a ex-diretora. A única que usou a palavra ali foi a ex-diretora. Sentamos, ela falou assim, Carlão, você foi eleito presidente, mas quem decide aqui é a mesa. Eu falei, verdade? É? Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Passar bem. Peguei e saí da sala. Rugindo, né? Falei, meu pai do céu, né? Será que eu sou presidente e não mando nada aqui, rapaz? Nossa senhora, rapaz, eu venho aqui, eu tomei quase um litro disso aqui, para engolir seco. Eu falei para mim, falei, eu quero ver quem que manda nisso aqui lá na frente, né, meu? Entendeu? Então, esses atos que a gente tomou, tudo que eu fiz e que eles revogaram, cópia para o Tribunal de Contas e Ministério Público. Porque a hora que chegar lá na frente, o que acontece? Quem responde à rendição de contas é o presidente. Entendeu? Só que já há entendimento de que, se o presidente se resguardar dos atos e tal, tem situações em outros municípios que quem respondeu foi a mesa diretora. Então, o conforto da mesa é o quê? Vamos deitar e rolar. É no dele mesmo. Entendeu? É o que vai acontecer com o ex-presidente. Vai acontecer, os apontamentos são aqui, entendeu? São apontamentos pesados, entendeu? Seríssimos. Então, a situação é essa. Chico Santana. Chico Santana, Jornal Comarca. Presidente, o seguinte, pouco antes da nova mesa ser eleita, da atual mesa ser eleita, a gente ficou sabendo que teve um problema interno aqui, uma funcionária bateu ponto para outra funcionária. Isso foi, segundo chegou até meus ouvidos, assim, isso aí foi constatado até por gravações. Essa funcionária, as duas funcionárias, pelo que eu soube, uma foi devolvida e a outra foi demitida. Mas eu também soube, por conversas de bastidores, que existia a possibilidade de se processar, abrir um inquérito contra essa funcionária que foi demitida, até para evitar que ela voltasse para cá, porque daí ela seria demitida por justa causa. Como é que vai ficar isso? Chico, você tem ótimos informantes, hein, meu irmão? Rapaz do céu. Vamos lá, então. No dia 31, próximo passado, segunda-feira, cheguei de manhã aqui, dá uma olhada, né? Ver os funcionários e tal. Procurei, não achei a diretora. Aí perguntei à diretora, ninguém viu. Aí fui consultar o registro de ponto, estava lá anotado, a entrada dela, 8h34. Mas ninguém viu a diretora. Qual que é o recurso que eu tinha? Ir nas câmeras. Fui na câmera, 8h34, uma funcionária cedida da prefeitura para cá,
Ela chega lá e digita uma senha. Aí eu chamei essa funcionária, perguntei para ela, que horas que você assumiu o serviço hoje? Eu cheguei mais ou menos umas 8h15. Falei, então, você registrou seu ponto às 8h16. Às 8h34, você se dirigiu ao relógio do ponto e digitou uma senha lá. De quem é essa senha? Presidente, foi a diretora que mandou. Vê se pode um negócio desse. Uma pessoa que ocupa um cargo de chefia dentro de uma Câmara Municipal, uma diretora, praticamente obrigar, né? Porque o regime de opressão a funcionários aqui é uma coisa fora do comum. Vigiado 24 horas por dia através de câmeras, invadindo totalmente a privacidade no trabalho da pessoa. E essa funcionária, eu falei, mas e agora? O que você está fazendo aí? Talvez seja falsidade ideológica, você sabe que está errado. Presidente, mas o senhor sabe como que é difícil e tal. Eu falei, é difícil, mas você está praticando uma infração grave. Você não pode fazer isso. Aí começou a chorar e pediu e tal. Eu falei, isso aí, eu vou te fazer um ofício, você vai responder para mim da maneira que você quiser. Vou perguntar para você, você responde da maneira que você quiser. Tá ok, tá ok. Aí, na sequência, né, a diretora já ficou sabendo, ela se dirigiu até a minha sala ali, aí pediu para mim não fazer nada, entendeu? Não precisa fazer nada não, presidente. Desconto o meu dia aí tá tudo certo. Mas como assim? Tá tudo certo. Você não vem trabalhar e você se chama uma funcionária que você tem ascensão sobre ela, liga para ela e digita a minha senha aí. Aí fica bom o negócio. Aí eu me pergunto, será que foi a primeira vez? Para quem estava 7 anos dentro dessa casa aqui? Pergunto, será que foi a primeira vez? Você entendeu? Então, é uma situação complicada. A funcionária já foi devolvida para a prefeitura, comunicando isso, porque a competência para instaurar esse procedimento, sindicância, o processo, porque aqui a comissionada você não instaura o procedimento, sindicância é o processo aqui com o comissionado. O comissionado seria demitido imediatamente, mas como é funcionária concursada na prefeitura, devolve-se para lá e lá adota as providências que se julgarem necessárias. E como a ex-diretora já havia sido exonerada na sexta-feira, a maneira de você apurar, porque não tem ascendência mais sobre ela, não tem como chamá-la, foi exonerada na quinta. Não tem como mais trazê-la aqui para a apuração da infração administrativa ou penal que seja. Então, qual que foi a postura minha após consultar o jurídico e tal, da providência a ser adotada? Apresentar uma abertura de inquérito policial, protocolei hoje cedo na seccional, já está lá, e fica a cargo de quem vai investigar agora para apurar se houve crime, se houve só infração administrativa, e a situação de momento é essa aí. Rapidinho. Estou prolongando já. Complementando aqui a fala do presidente Carlos Wagner, então, houve uma situação constrangedora naquela quinta-feira da eleição da mesa diretora, porque teve um bate-boca com o munícipe, aqui a diretora e o munícipe, e até um certo momento, eu subi até a entrada da Câmara, o presidente estava conversando com a ex-diretora, solicitando para que ela entregasse a chave aqui da Câmara, né? E ela relutou, houve uma discussão, e a gente gosta de acompanhar essas coisas, entendeu? Porque já houve alguns casos aqui, atrás daqui da bancada, que a gente acompanhou aí com testemunha, para que a pessoa não se vitimize, né? Vamos, nesse sentido. Aí eu falei para ela, de uma maneira cordial, falei, diretora, você não trabalha mais, a chave tem que ficar, como é que pode? A pessoa foi demitida, vai levar a chave do estabelecimento, você tem um funcionário, fala, você está demitido, o cara leva a chave embora. Então, foi isso aí que aconteceu, e ela ficou assim muito raivosa, muito brava, foi na rede social, fez um vídeo, né, criticou a gente, teve outras pessoas também que deram corda, e fomos ver outras pessoas que deram corda, tem um lá que tinha um filho aqui trabalhando. Você está entendendo?
Então, nós aqui, de maneira alguma, tripudiamos nada. Só que tem que ser correto. A gente tem que tomar essa atitude. Porque, caso contrário, ela continuaria sendo a funcionária da Câmara, com a chave. Né? Podia entrar na justiça, podia utilizar de outros meios, a gente não sabe o que podia acontecer. Eu acho que o presidente agiu de forma correta, não houve nada de mais nisso. Ela foi na rede social, eu acho que foi uma maneira dela se lamentar, injusta, tá? Envolveu a gente, envolveu o meu nome, mas, enfim, a gente pondera isso porque, na verdade, ela é uma boa funcionária, certo? Mas não atendia de maneira imparcial as coisas aqui na Câmara Municipal. A gente entendeu dessa forma, entendeu? Não tinha como ficar com a diretora dessa forma, né? E aí é isso que a gente também tem essa oportunidade de esclarecer, porque ninguém aqui tentou nada demais, e tem testemunhas também, tem gravações, tudo, né? E, enfim, é uma maneira que aconteceu dela se revoltar contra a gente, mas a gente tem consciência tranquila que nada aconteceu e tomamos a atitude certa, né, presidente? Inclusive, no momento em que eu me dirigi a ela, a procuradora estava junto, eu pedi me acompanhe e tal. Eu aguardei do lado de fora ali, a hora que ela saiu, eu pedi, deixa a chave no balcão ali, se ela não é mais funcionária e tal, né? Aí já me chamou de burro, começou a me ofender. Imediatamente eu peguei o celular e falei, vou gravar, né? Sei que vai dar problema depois. Aí insistiu ali, falou um monte de coisa para mim. Vai falando, né? Você vai escutando e tal e tal. Aí veio ali, pegou as coisas dela, falei, eu tenho coisa para tirar. Falei, pode tirar, tira as suas coisas ali. Só que a hora que você for embora, deixa a chave ali. Mas não sou obrigado a tirar agora, vou tirar amanhã. Deixa a chave aqui, amanhã a senhora vem, pega a chave, vai lá e tira, entendeu? Só que ele não queria deixar a chave e tal. Aí depois foi em rede social, fazendo tudo aquilo lá e tal. Na verdade, foi o intuito de tentar mascarar uma situação que ela sabia que já ia acontecer. Porque independente do ato da mesa de ter exonerado, a infração que ela cometeu, anteriormente, isso aí na segunda-feira, isso aí aconteceu na quinta, o dia da exoneração dela, através do ato da mesa. O que ela cometeu lá na segunda, aquilo ali já estava sacramentado e não tinha volta mais. Na verdade, independente do ato da mesa para a exoneração dela, teria que ter sido, e aí sim haveria a necessidade de instaurar aqui um processo administrativo, entendeu? E ela sabe que ela fez é grave. Aí tentou na minha opinião, né, se vitimizar e falar tal. Só que para quem não sabe da história real dos fatos, fala, nossa senhora, os agressores, o Liscardo e o Carlão agredindo mulheres, aprova um projeto favorecendo as mulheres, depois quer agredir, quer bater e tal. Tem nada disso, está tudo gravado, tem gravado em áudio e vídeo. Inclusive teve uma pessoa que estava aqui, gravou, tá tudo bonitinho, falou, Carlão, está aqui. A gente já tem as imagens ali também, não tem nada de agressão contra a mulher, é super tranquilo quanto a essa situação aí. Mais alguma pergunta? Seguindo nessa mesma linha aí, a gente verificou no portal Transparência que teve ex-servidores dessa casa que receberam mais de R$20 mil em alguns meses. Você pretende fazer um levantamento para saber se esses valores pagos foram devidos, aproveitando o ensejo? Você pretende nomear um novo diretor, uma nova diretora para a Câmara? Então, com referência a esses valores, a princípio, assusta um pouco, mas só para esclarecer, o salário de diretor da casa oscila na faixa de R$13 mil. É um ótimo salário. Ou seja, se receber 1/3 de férias, já chega ali perto dos 18, entendeu? Aí tem que verificar o que recebeu, entendeu? Se tem gratificação, se recebe 3 gratificações, por exemplo, de R$900, chega a 2.800. Então, tem que se verificar, sim, entendeu? De que forma que foram recebidos esses valores aí. E se constatar alguma irregularidade, tiver que provar, tomar algumas providências. Qual foi a outra pergunta que você fez? Sobre se você nomear o diretor. Não, por enquanto, a minha diretora, entre aspas, se chama Márcia Dias. Uma das funcionárias mais antigas dessa casa, extremamente competente, juntamente com o seu corpo praticamente ali, que é a Regina, a Marcília, a Ana Carla, a Cristiane, dão um suporte incrível.
A Márcia, ela é extremamente competente. Ela não quis assumir de diretora, não quis. Hoje ela é chefe legislativo. E a gente está estudando, sim, a possível contratação de uma nova diretora. É o que eu falei para você. Esses dias para a gente foram muito conturbados. Estamos tentando colocar a casa em ordem primeiro para sentar, porque você tomar decisões de cabeça quente, às vezes você fala, puxa, tira, eu tenho que voltar atrás agora, né? Então você vai fazendo os ajustes e tal, não pode incorrer nos mesmos erros, entendeu? Quem vai determinar, na verdade, quantos comissionados tem que trabalhar aqui ou não, são as pessoas antigas de casa. O que você precisa aqui? Preciso de um auxiliar para fazer isso. É regular? É. E você aqui, para fazer isso? E você aqui? Não, eu não preciso. Você entendeu? Então, você tem que buscar experiência com quem já tem um convite, com pessoas idôneas, pessoas que são extremamente profissionais, são leais. Aí a gente vai sentar, vai conversar e vai ter que colocar alguém. Entendeu? Eu pretendo, obviamente, que nem eu falei, com referência aos estagiários. Se não houver a possibilidade, se esse contrato ficou lá para trás, a gente vai fazer um contrato de novo, inclusive os estagiários que estavam aqui podem prestar o concurso e voltar, ou então, se acontecer aquele fato que eu disse para você da antiga mesa, apresentar os documentos no Tribunal de Contas, porque eles disseram que é regular, que esses documentos comprobatórios seriam colocados lá e o tribunal aprovaria, se o tribunal disser lá que realmente é legal a contratação dos estagiários, praticamente acaba o meu problema, entendeu? Porque é uma mão de obra barata. Entendeu? Você tem 11 estagiários aqui, você cria atribuição para cada um, ganha na faixa de R$2.000 hoje, entendeu? E a molecada hoje em dia é muito esperta, entendeu? Aqui praticamente é o quê? É tudo papapá, informática, isso é coisa que a gente velho já não tem tanta habilidade para isso, entendeu? Você citou que a ex-diretora tinha tirado um sarro sobre que a Câmara não teria dinheiro para pagar os direitos dela. Nesse caso, da exonação dela, se comprovada a fraude, não seria justa a causa? É um motivo, entendeu? De consulta ao jurídico também, porque comprovado realmente. E detalhe, a outra funcionária, ela colocou no papel, entendeu? Não é de boca, falar, eu acho tal, porque um dia ali, depois que aconteceu isso, né? Ela ficou ali e tal, e a gente estava por perto ali e tal, e eu ouvi a seguinte frase da boca dela, e falou para mim ouvir já, conversando ali com essa funcionária e com as outras. Palavras o vento leva. Tá? No intuito do quê? Antes dessa funcionária me responder. Ou seja, o que você falou, não gravou, já era. Então, tipo assim, não põe no papel. Você entendeu? Eu ouvi da boca dela. Falou bem alto e bom som ali. Palavras o vento leva. E você vê, e já sabia da situação da Câmara. Falou assim, eu quero ver como que você vai me pagar. A Câmara não tem dinheiro. Tá? Agora você fala, puxa tiro, como que pode, meu? Uma diretora de uma Câmara Municipal, uma pessoa que junto com o presidente, com a mesa diretora, você tem que respeitar o gasto com dinheiro público. Isso aqui não é brincadeira, meu irmão. Isso aqui não é, Marcelo, isso não é dinheiro meu, não é dinheiro da Algisa, entendeu? Esse dinheiro aqui é de vocês, é da população varense. Aí o nego vem aqui, enfia aí, ó, e arrebentando a folha de pagamento. E qual o motivo de não terem feito as reformas emergenciais, as coisas que acertam aqui e tal? A palavra é o quê? Não tem dinheiro. Para você ter ideia, a Câmara aqui precisa do quê? Se adaptar à acessibilidade. Em março, 2 funcionários da prefeitura, um engenheiro, não sei se é José Benedito o nome dele, esqueci o nome dele, um engenheiro e um rapaz da obra lá, vieram aqui fazer uma vistoria prévia, entendeu? Acho que alguém pediu para o prefeito mandá-los para cá. Aí quando eles começaram a fazer vistoria e tal, ela foi lá e já barrou os 2, gritou com eles ali, maltratou, disse que está tudo certo, que não tem que fazer nada, entendeu? E o projeto de acessibilidade já está feito, inclusive por uma funcionária de sacadas aqui que fez a título de prestação de serviço. O projeto está aí, mas por que não deixou fazer? Porque não tem dinheiro a Câmara. Não tem. O que se devolvia lá no 10º, nos outros anos, na faixa de 1 milhão, que era 1,5 milhão, 1,3 milhão, 1,4 milhão, o ano passado foram devolvidos aproximadamente R$70 mil. Olha a diferença. Uma diferença de 1,4 milhão, praticamente de um ano para o outro. Aí você fala, onde que foi parar esse dinheiro? Não houve uma reforma no prédio, houve uma pintura aqui, gastaram R$69 mil. Entendeu? Aí você fala, como que no 10º de 2021 você devolve 1,5 milhão e em 2022 você devolve R$70 mil. A diferença é muito discrepante, você entendeu? Aí as pessoas perguntam, Carlão, onde foi parar esse dinheiro? Entendeu? Aí você fica falando, caramba, onde foi parar?
Aí que eu falo para você, esbarra no quê? No alerta do tribunal aqui, ó. Extrapolou 70% da folha. É o que eu falei. Respondi para a jornalista Sidacoque. A intenção é chegar ali nos 50%, 55%, entendeu? Fazer as adaptações necessárias e tal. É o que eu falei. Obviamente, vai ter que contratar alguns comissionados. E sempre teve isso aí. Isso aí, o tribunal, ele não desaprova, entendeu? Só que você tem que ter a contenção. Você tem que saber a maneira que você vai fazer para você não ter apontamento lá na frente. Então, é isso aí. Mais alguma pergunta? Tranquilo? Pessoal, eu gosto... jornalista Sidacoque. Sim. Eu quero saber, a grosso modo, o que a mesa anterior fez, principalmente no que se refere à acessibilidade e à participação popular, que vocês vão mudar. Eu já vou aproveitar, tá? Quero saber também o custo das exonerações e também a questão de advogados não poderem fazer parte da mesa. Vamos por vez. Faça uma da primeira pergunta. Porque eu falar 3, aí eu me perco. A primeira pergunta. Eu tenho que aproveitar o microfone. Porque não, mas depois você... Não, eu tenho que respeitar os colegas. Não, mas faz a primeira, qual que é? Primeiro, o que a mesa anterior fez com relação à acessibilidade e à participação popular que vocês vão mudar? Nós já fizemos já. Ontem a gente apresentou um projeto de resolução aqui, nós alteramos o quê? A ordem da sessão ordinária. E resgatamos o que era no passado. A senhora lembra como era no passado ou não? A senhora que é antiga na imprensa, a senhora lembra? Era abertura, expediente, tribuna livre, né, que o cidadão usava aqui a palavra, e logo na sequência a palavra livre. E lá no final, a ordem do dia, que são o quê? As discussões dos projetos, porque as discussões se prolongam muito. Então, qual que é o interesse nosso com essa medida de resgatar o que já era lá de trás? Não é nenhuma inovação, entendeu? Possibilitar o quê? Do cidadão vir aqui, porque o que mais interessa para o cidadão, para o munícipe, é vir aqui e ouvir a fala do vereador. A gente sabe que é isso aí, ouvi-lo na palavra livre aqui. E o que acontece? Hoje, da maneira que estava sendo feita, coloca aí a discussão de projeto, ela se prolonga muito. Aí a palavra livre vai terminar muito tarde. A pessoa não aguenta ficar aqui. Trabalha o dia todo, chega aqui, aí você só fica escutando lê, vai dando sono. Então, vai voltar do jeito que era antes. Já foi aprovado, já, a partir de segunda-feira já vai ser assim. Seguinte. Também sobre a questão de acessibilidade. Vocês exoneraram a tradutora de Libras. Vai voltar a ter ou não? Veja bem, a situação da tradutora de Libras foi o seguinte: quando eu assumi aqui, no fechamento da folha de pagamento, aí o RH vem e apresenta para a gente, né, os descontos daqueles que não cumpriram as horas ali e tal, tudo bonitinho. Aí o que chegou ao meu conhecimento? Que a menina que trabalhava aqui, a intérprete de Libras, ela não cumpria a sua jornada semanal de trabalho, que era de 20 horas semanais, se não me falha a memória. Ela tem um outro trabalho, uma escola, trabalha até às 16 horas, ela saía às 16 horas de lá, chegava aqui 16h20, 16h25, 16h35, batia o ponto nesse horário e às 17 horas ia embora. Ou seja, estava trabalhando por dia, aqui, 40 minutos, 35, e não, aí você computa para isso também das 20 horas semanais, a sessão ordinária da segunda-feira. 3 horas, 4 horas, dependendo da sessão. Não estava cumprindo desde o início. Por quê? Porque ela tinha o trabalho dela lá e tinha o trabalho aqui. Eu sentei junto com a mesa, expliquei a situação, falei, veja bem, resolvam isso aqui. Porque já tinha... Aí logo na sequência, chegou uma denúncia para mim também, da situação dessa funcionária, que não batia o horário. Aí a mesa ficou de decidir. Eu falei, regulamenta, faça, se ela não consegue cumprir o horário aqui, cria uma MEI, faça com que ela faça uma prestação de serviço como o Nenê Silva fazia antes, que a mestre de cerimônia pagava por sessão. Sugeri, beleza, vamos acertar assim então. Eu falei, eu não tenho nada contra ela, não é que eu quero cortar, é um serviço legal e dependendo a gente vai resgatar isso aí. Aí ficaram de acertar, o tempo foi passando, 15 dias nada e tal. Nesse meio chegou
uma denúncia do Ministério Público, uma determinação, uma notificação, para eu informar o Ministério Público sobre a situação dessa menina aqui. Aí eu novamente sentei com a mesa e falei, olha aqui. Aí nessa outra reunião, eu chamei a procuradora, chamamos ela também, e a gente deu a opção para ela. Falei assim, o que é mais viável para você? Você consegue? Porque ela tinha um tal de teletrabalho, porque ela alegava que ela fazia o teletrabalho, que é uma resolução que tinha aqui dentro dessa casa também, que a gente já revogou também, entendeu? Não existe teletrabalho mais aqui. Aí a gente deu a opção para ela, e a procuradora inclusive falou, eu falei, esclarece para ela, procuradora, o teletrabalho, como que funciona? Pode ser no descanso noturno e tal, porque ela alegava que fazia o teletrabalho à noite. Não pode. O teletrabalho tem que ser durante o expediente. A procuradora falou para ela. Aí foi sugerido para ela, foi dado um prazo para ela decidir, entendeu? Ver o que é melhor para você. Ah, eu gosto daqui, tudo bem. Aí gosta de lá, só que coloca na balança o que é melhor para você. Aí demos um prazo, ela não respondeu, entendeu? Aí chegou numa outra reunião, reunimos novamente com ela e tal, aí a antiga mesa, não foi ato dessa mesa aqui não, viu? Foi ato da antiga mesa, eu juntamente com os outros 3. Não, eles não têm participação nisso. Aí por quê? Para sanear esse problema, porque não pode, se você deixa um ficar faltando, descontando horas direto todo final de mês e tal, se abre exceção para um, abre para outros. E daí a legislação trabalhista não permite isso, né? Ou seja, ela não conseguia cumprir o horário, entendeu? Foi única e exclusivamente esse motivo. E eu falei para ela, cria uma MEI, entendeu? Aí a gente arruma uma forma de abre uma licitação, vem, por exemplo, tem outras intérpretes de língua e tal, você tem a possibilidade de voltar aqui sim, só que tem que voltar regulamentado, porque do jeito que está aqui, sem cumprir o horário, aí não dá. Fernando Enessi, eu fazia esse trabalho aqui, vinha aqui e recebia por sessão. Né? Então, é o que a gente passou para ela, não é que a gente fosse, eu vou tirar porque foi criação do ex-presidente e tal, não tem nada a ver. Foi pela situação de momento ali, pelo conflito de horário. Ok. Agora, o custo das exonerações. Boa pergunta. Aí, eu estou assim, os custos das exonerações, entendeu? Está somando ainda, porque é bastante, entendeu? Está somando. Até tem, eu já consultei o jurídico e tal, entendeu? Não tem que acertar já agora, porque se tiver que acertar agora, está ferrado. Tem, faltando, hoje é dia 8 e tal, faltando 8, né? 8. Faltam 12 dias para voltar receber o 12º que recebe no dia 20, entendeu? Tem 30 mil em caixa ali, por enquanto, entendeu? Aí surge o quê? Mais custa e tal. O mês passado, para a senhora ter ideia, num período desse aqui, nós tínhamos R$2.000 em caixa. Por isso que eu falei, se não adaptar, e já mostraram para mim, eu arregava assim, se o senhor não tomar essas medidas, não vai ter dinheiro para pagar o 13º dos funcionários efetivos. Aí vai fazer o quê daí? É assim, infelizmente a situação é essa. Estão sendo calculados, tá? Eu já consultei o jurídico, ele falou assim, dá para fazer até tal data, e vamos tirar leite de pedra, né? Vamos ver. E depois é sobre a participação de advogados na mesa. Quem vai responder isso aqui é o nosso querido vice-presidente Luiz Cláudio da Costa. Ok. Voltando àquela discussão anterior, eu costumo parafrasear, né? A Câmara está em concordata, vamos fazer assim. Então, esperamos que as coisas se acertem. A pergunta aí é muito pertinente da jornalista Cida Koch, com respeito a advogados participar de mesa diretora. Na verdade, a minha profissão é despachante, eu sou despachante documentalista, certo? Mas também sou advogado, há mais de 12 anos. Porém, eu tive que fazer o quê? Fazer um licenciamento na ordem. Me licenciei da ordem, enquanto eu estiver na mesa, a gente não pode estar advogando, entendeu? Nem em causa própria e nem para terceiros, e muito menos contra a fazenda pública, né? Aliás, nenhum advogado pode advogar contra a fazenda pública, ou seja, prefeitura, órgãos de hierarquia municipal. Então, a gente pediu esse licenciamento já no mesmo dia da nomeação aqui, e temos aqui o protocolo também, que já foi entregue na diretoria e na secretaria.
Tudo bem, vamos ver até quando a gente vai aguentar, né? Porque na verdade, eu gosto de trabalhar de advogado, mas eu costumo dizer, eu precisava fazer um esforço. Tanto é que fui criticado ontem aqui na sessão de comemorar a nossa chegada aqui na mesa diretora. A gente não quis espizinhar ninguém, não quis achincalhar ninguém, a gente simplesmente estávamos eufóricos, entendeu? Não temos nada contra a vereadora aqui de jeito nenhum, a gente quer fazer um mandato transparente com todos juntos. A gente não quer polarização aqui, né? Já decidimos que a gente vai conversar. Então, Cida, a gente... Para estar aqui, a gente teve que ir para o sacrifício, Cida. Tá? Eu acho que é uma coisa que eu tinha que decidir. E também, o ano que vem tem eleição, tá perto, a gente subestabelece para... Eu tenho vários amigos advogados, meu primo advogado, o Ricardinho, que já falou, siga em frente, que eu fico até meio emocionado, né, de ver as pessoas tentando ajudar a gente. Então, é isso aí. A gente procura fazer as coisas da melhor maneira. E se não fizer, vai ter punição. Se não tiver, vai ter punição, infelizmente. Né? A gente procura fazer as coisas dentro da lei. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Alguma palavra, as vereadoras? Tranquilo? Eu vou encerrar agradecendo a presença de vocês e falar que foi muito triste esse ano com essa mesa diretora, onde todos os projetos, os meus projetos, foram arquivados, projetos que diz respeito à cidade, à saúde, à educação, foram arquivados e muitos não batiam com o que o jurídico colocava. Então, isso foi muito triste e agora a gente está tentando resgatar tudo aquilo que foi perdido. Muito obrigada pela presença de vocês. Qualquer dúvida, venham até essa casa para saber da verdade, porque as inverdades, às vezes, é falado fora. Muito obrigada. Gostaria de agradecer também o convite, né? Embora foi um convite meio em cima da hora, mas é gratificante para a gente recebê-los aqui, porque a gente percebe que realmente o interesse de vocês pela política atual, não só do Executivo, como dessa Casa de Leis também, e podem ter certeza que nós prezamos pela transparência. Nós estamos aqui como representantes do povo, é muito sério, é muita responsabilidade, e a gente tem que honrar e respeitar o quê? As pessoas que acreditaram em nós. Eu não posso chegar aqui, após ser eleito, e virar e fazer disso aqui uma banca de negócios. Para mim, angariar isso, angariar aquilo, o interesse da população em primeiro lugar. E depois a responsabilidade com o dinheiro público e a responsabilidade nossa por estar aqui. Parece que é fácil, mas não é. E principalmente para o presidente e para a mesa diretora. Tem responsabilidade. Se lá na frente as contas forem reprovadas, são bens penhorados, entendeu? A consequência é grande. Improbidade administrativa. Pode ter certeza que quem está mais preocupado com tudo isso aqui hoje sou eu. Porque se eu não consertar isso aqui, foi o que eu ouvi do diretor do Tribunal de Contas em Bauru. Falou, tenente, o senhor sabe como faz, o senhor é militar, põe ordem na casa, porque do jeito que está lá, o senhor vai no mesmo caminho. Faça isso, isso, isso. Acesse as contas, verifique o que está acontecendo lá. Eu pensei na hora, falei, será que vale a pena? Quase que eu voltei aqui, vim pensando no caminho, falei, quer saber de uma coisa? O Léo já viu que o negócio era pesado, que ele tentava fazer as coisas e brecava, e ele falou para mim, Carlão, para mim não dá. Eu estou abandonando o barco e vou te apoiar. Aí eu assumi e falei, meu pai do céu, me dê forças, caso eu continue nessa empreitada, para tentar realmente acertar a situação e trazer o que era lá atrás, essa Câmara aqui, quando tinha o certificado de ISO 2000, uma das primeiras do Brasil, e se perdeu ao longo do tempo. Não pode isso, não pode. Para você assumir aqui e deixar do jeito que está, com vidro quebrado, com buraco no chão, com jardim só com terra, com desperdício de água à vontade dentro do banheiro ali, através do mictório, não dá. Você tem que pôr na casa. Porque para assumir desse jeito aqui, na moral,
lá na frente vai responder, vai tomar. Então, as medidas dói no coração. Eu vou falar para vocês, na sexta-feira eu me senti tão mal esse fim de semana, de você ver as pessoas indo embora daqui, os estagiários e tal, sabendo que, em tese, não iriam voltar, dói no coração. É uma coisa que eu não queria que acontecesse comigo jamais. Não pense que eu fiz com satisfação, rindo, com revanchismo. Não pensem. Porque você tem que regulamentar. E depois o outro lado. Alguns cargos comissionados. Os comissionados são indicações sua, entendeu? Você tem que pôr aqui dentro pessoas da sua confiança. Não adianta você deixar aqui uma pessoa que era indicação de um, de outro lá atrás, e você não ter a confiança, porque senão você não trabalha. Muito obrigado a todos. Uma boa noite.